Aproxima mais o micro, não se está a ouvir muito bem. Assim, tá bom? Ui, assim se calhar foi muito. Vou baixar ali, deixar assim. Não, já está. Tá bom assim? Pronto. Não vale a pena vocês não saberem as respostas a estas 3 questões, porque senão vão estragar tudo. Vou-vos explicar porquê. Conseguem ver esta unha? Vamos supor que eu encaixei o molde. Certo? Está encaixado. Agora eu pergunto à cliente, de que tamanho quer a unha? E a cliente diz-me, deste tamanho. Que formato? Amêndoa russa. Estragou tudo. Porque eu tenho que subir o molde para fazer a amêndoa russa, e ao subir o molde para fazer a amêndoa russa, tudo aquilo que eu encaixei aqui foi trabalho desperdiçado. Vamos fazer ao contrário. Eu encaixei o molde. A cliente diz-me, quero uma unha quadrada. Vocês pensam, ok, vou encaixar o molde. Vou uma unha quadrada. Vou encaixar o molde assim. De que tamanho? Assim, pequenina. Estragou tudo. Tinham que pedir mais. Eu vou explicar esta parte do subir e do descer um pouco mais à frente. É só para vos explicar que, antes de vocês colocarem, seja que molde for, vocês precisam de saber que formato de unha a cliente vai fazer, que tamanho a cliente quer. Bem? E depois olham para a unha da cliente e veem que tipo de unha é que a cliente tem. Eu costumo dizer que muitas vezes nós temos que ser um bocadinho incisivos com a cliente e dizer que nem sempre dá para fazer aquilo que a cliente quer. E aí nós tentamos persuadir a cliente a fazer um formato diferente que funcione melhor no tipo de unha da cliente. Está bem? Se eu tiver uma cliente daquelas que têm as unhas em garra, para baixo, e a cliente quer fazer uma unha quadrada pequenina, vai ser um terror. Vamos perder imenso tempo a fazer uma coisa que não vai ficar muito bem. Está bem? Então nós também temos que ser um bocadinho tipo médicos. Então, começando pelo tipo de unha, eu desenhei aqui 3 tipos de unhas. Uma unha mais quadrada, uma unha normal e uma unha com um hiponique grande. E a partir daqui nós temos que saber como cortar um molde. Como é que vamos cortar um molde? Então, nós temos os nossos moldes. Este molde, há quem goste de retirar aquilo que eu chamo de fantasminha. Vem a fantasminha. Tem que retirar o fantasminha e depois colocar o molde no tipo de unha da cliente. Colocar apenas para ver como é que vamos cortá-lo. Se vocês virem aqui, se eu encaixar, eu tenho este buraco aqui aberto. Ele não vai encaixar corretamente. Digam-me se não deve haver alguma coisa, está bem? Que é para eu corrigir. Este buraco está aqui aberto. Eu não consigo empurrar mais para a frente, porque senão eu vou magoar a cliente aqui e aqui. O molde já está a tocar na pele dela. Conseguem perceber? Ok, então o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, descolar o molde do papel, sem o rasgar. Se eu conseguir. Ok, vamos fazer ao contrário. Isto é só para demonstração. Não precisam fazer isto a cliente.
Então, estamos aqui numa demonstração de moldes com o Bruno Rosado. Podem sentar. O Bruno está a fazer toda a explicação de como cortar um molde, como aplicar. Tudo uma especialidade. Não é, Bruno? Porque as meninas estás a cortar o molde aí com a tesoura. Tesoura é essa, Eu não Bruno? estou a cortar o molde, eu estou Já a cortar o disseste às papel à meninas volta que do tesoura é molde. essa? Não, é tesoura cruzada. Isto é o melhor amigo dos moldes. Pronto. E nós temos aqui à venda e está com desconto. E o molde também. Quanto é que E custa? tem oferta do Fantasminha. Meninas aí da caixa, quanto é que custa aí uma tesoura cruzada? Podem-me dizer, por favor? Obrigada. Há duas cores, há esta multicola e há uma que é prateada, pronto. Eu já te vou mostrar. Quanto é que custa? 15,98? 92? 15,92 a tesoura. Um investimento muito curto. Ela dura uma vida, a minha tem uns 3 anos. Bem, como eu estava a dizer, voltando aqui. Ok. Se eu empurrar o molde mais para dentro, para tentar fazer chegar esta ponta aqui, eu vou magoar a cliente aqui e aqui. Tá bem? E isso não é muito bom, não é muito agradável. Pelo menos para a cliente. A mim não costuma doer, mas ela costuma gritar. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que adaptar o molde ao formato da unha da minha cliente. Eu tenho que fazer o molde abrir aqui, aqui, que é para este lado, para este centro chegar para cima. Tá? O que é que eu tenho que fazer então? Eu tenho que... Conseguem imaginar aqui esta medida? Não sei se está a ver. Conseguem ver esta medida aqui? Esta medida é igual àquilo que eu tenho que cortar aqui do lado. Está bem? E quando eu estiver nesta unha, é exatamente a mesma coisa. Só que em vez de ser a medida aqui no centro, como eu tenho que empurrar para dentro para fazer o molde fazer chegar estas pontas de fora acima, eu não posso empurrar. Mais uma vez, aqui magoo nestas laterais, nesta unha eu magoo no centro. Então, aqui eu tenho uma medida que é diferente em todas as clientes e esta medida eu tenho que cortar de fora. Neste tipo de unha, esta medida que vem daqui do ponto A e do ponto B até ao molde é a mesma coisa que eu tenho que cortar à frente. Estão a entender? Conseguem? Eu vou cortar para vocês perceberem, mas antes disso, nesta unha, por exemplo, pronto, esta unha foi desenhada a olho, a ideia era que ela ficasse aqui perfeitinha, mas vamos supor que eu chegava aqui e também existem estas unhas perfeitinhas, e eu chegava aqui e simplesmente precisava de encaixar o molde. Não tinha nada que fazer aqui, está bem? Então vamos supor esta unha. Esta unha, como eu estava a dizer, eu tenho que perceber primeiro onde é o meu ponto A, o meu ponto B e qual é o tamanho que eu vou ter que cortar. Qual é o tamanho do espaço e corto na lateral. Eu vou cortar com outro molde para vocês perceberem e deixar aqui para demonstração. Então,
O Bruno está a fazer uma demonstração de moldes. Podem sentar, ainda há aqui 2 cadeirinhas. O Bruno está a explicar todo o processo do molde até colocarmos o produto. Aqui já não faz, para não? Tá bom? Ok. Então, aqui, como eu estava a dizer, eu tenho que cortar e eu vou identificar no molde onde é que eu tenho que cortar. Se vocês virem estas linhas laterais, isto são guias, tá bem? Elas não significam nada no molde a não ser guiar-me ao ponto que eu tenho que cortar. Onde é que eu identifico o ponto A e B? Então, se eu fizer a volta da unha, eu vejo que a primeira linha do centro, tanto do lado esquerdo como do lado direito, porque podem ser diferentes, são os pontos de conexão ao meu ponto A e ao ponto B. Está bem? Quanto é que eu tenho que cortar? Aproximadamente 1 milímetro, 1 milímetro e pouco. Tá? Então, agora sim vou falar da tesoura. A tesoura é a melhor amiga dos moldes. Porquê? Porque eu consigo rapidamente cortar, e se eu precisar de cortar do outro lado, eu viro e corto. Eu não tenho que encaixar os dedos nas argolas da tesoura e depois andar a tirar. Normalmente tenho que usar uma segunda mão, virar, encaixar, e depois perco muito tempo com isto. Para além disso, é extremamente prático. Então, outra coisa. Quando eu corto os moldes, não é a tesoura que mexe. Eu vejo muita gente a cortar os moldes a fazer isto. Tá? Não é este movimento. A tesoura não mexe. A tesoura fica quieta e a única coisa que eu faço é isto. O que mexe é o molde. Tá? E vocês vão ver que o que é que vai acontecer? Quem faz isto, normalmente o molde fica com dentes. Fica picado. E se vocês rodarem o molde e não a tesoura, o corte sai limpinho. Eu vou tentar que dê para ver. Portanto, eu começo neste ponto e eu aqui não quero cortar uma coisa redonda. Não quero cortar um formato redondo, porque a minha unha é quadrada. Então, eu começo, como eu estava a dizer, aqui no ponto A. Mais ou menos 1 milímetro. Estão a ver que a tesoura não mexe. Vem até aqui. Então ela já encaixa aqui perfeitamente. Tá bem? Eu só preciso de seguir as guias daquilo que eu sei, da teoria do molde. Ponto A, ponto B. O tamanho que eu tenho. E agora, a unha com um ipinique muito grande. Tá? Então eu não consigo empurrar mais o molde para a frente. Então eu tenho que chegar aqui. E nesta unha, eu tenho que visualizar uma linha que é invisível. Deixa-me ver se eu tenho aqui alguma coisa mais reta. Primeiro, onde é que é o meu ponto A e o meu ponto B na unha? No ponto A pode ser mais ou menos
alguns por aqui, e o meu ponto B, mais ou menos, alguns por aqui. Está bem? Eu vou identificá-los aqui com um bocadinho mais força, que é para vocês conseguirem ver aí. Dá para perceber mais ou menos? Ok. Se eu os vir só assim, é mais difícil para mim de identificar no molde. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que traçar uma linha imaginária, vinda do dedo, do centro do dedo, e imaginá-la chegada para o lado. E agora eu já consigo identificar onde cortar no molde. Aqui eu não vou usar estas linhas diagonais, mas sim uma linha que vocês não conseguem ver por causa da sombra. Conseguem ver esta linha aqui preta? Esta linha vem até cá acima. Então é o meu ponto A. Não é? Porque a unha é tão pequenina, provavelmente deve ser do mindinho, que não chega sequer aqui às linhas diagonais. Então eu tenho que identificar noutro ponto qualquer do molde. Não existem só estas linhas diagonais, existem estas longitudinais e ainda existe este picotado. O Bruno está a fazer uma demonstração de moldes. Podem chegar à frente, colocar-se ali do lado, quem quiser para ver melhor. Ainda existe este picotado todo. Portanto, eu tenho vários pontos onde eu fixo a minha atenção para saber onde é que é o meu ponto A e o meu ponto B. Está bem? Então, mais uma vez, eu coloco o molde aqui direito, eu vejo esta linha imaginária que vem ao meu ponto A. Aliás, não é bem exatamente na linha, é ligeiramente para dentro. Mas isto já são preciosismos. Aqui é mais ou menos igual. Portanto, há de ser perto desta linha, ligeiramente para dentro. Tá? Então agora, no molde, eu já sei que o meu ponto A vai encaixar na unha, é alguns por aqui, e o meu ponto B é alguns por aqui. Eu vou riscá-los com mais força para vocês perceberem. Tá? Se eu pudesse, porque aqui no papel eu posso, se eu pudesse na unha da cliente chegar para cima, era isto que eu ia ver. Percebem? É tudo uma questão de visualização e imaginação. Vocês precisam de imaginação para conseguir imaginar estas linhas que não existem. Tá? Agora, mais uma vez, como eu estava a dizer, agarro nisto e imagino mais ou menos o tamanho que eu tenho que cortar. Este tamanho é igual ao tamanho que eu tenho que cortar aqui, à frente. Está bem? Então, mais ou menos, eu vou ter que cortar aqui entre o 1 e o 2. Se eu agarrar na caneta, eu faço isto tudo, óbvio, sem risco, sem nada, mas se eu fizer aqui na caneta e fizer agora o tracejado do ponto A ao ponto B, passando pela zona até onde eu tenho que cortar, eu fico com o formato igual ao da unha. Tá? Vamos fazer isto agora na prática. Portanto, eu tenho que visualizar, eu agora já sei, porque o desenho é exatamente igual, né? Tenho que visualizar e agora mais uma vez eu tenho que encontrar o meu ponto A, portanto, mais uma vez, ligeiramente para dentro desta linha longitudinal, cortar, não mexendo a tesoura fica quieta, o que mexe é o molde. E se eu agora encaixar aqui, eu tenho um molde cortado. Dá para entender? Perceberam? Eu disse-vos há pouco que não era só, vou calcular, não era só aquele corte, havia um outro. Ok, isto é para vocês perceberem que os moldes são bons, por isso é que eles falam papel.
Existe um outro corte que nós temos que fazer e isto já não tem a ver com a parte do iconíqueo ou com o encaixe do molde, mas sim com o formato que nós queremos dar à unha. Quem é que sabe o que é o pinching? Ok. Eu não faço pinching. Tá? Não é necessário fazer pinching se vocês usarem moldes. Porquê? Fazer o pinching é uma técnica que é necessário saber daquilo que estamos a fazer. Porque se nós apertamos com muita força, eu acho que tem aqui uma definição. O Bruno está a fazer uma masterclass de moldes. Aproveitem esta oportunidade porque é realmente uma masterclass muito rica em muita informação, muito útil para vocês. Podem sentar. Se eu tiver de fazer o pinching numa unha, eu vou apertar a unha. Vocês estão a ver toda a zona branca da unha? Esta zona branca está em stress. Aquilo que vai acontecer é, se vocês apertarem com muita força, repetidamente, nas várias manutenções, a unha vai descolar da carne. E isto é um problema. Então, eu não faço pinching, simplesmente não faço. Existem raras exceções em que eu aperto ligeiramente, mas é necessário saber com que força é que eu tenho que apertar. E normalmente nem sequer uso ferramentas. Presta-me o teu dedo, aqui. Eu quando quero fazer pinching, para conseguir perceber a força que eu faço, eu uso os 2 polegares e faço só isto. É só um bocadinho. E é só nesta zona onde eu tinha ainda há pouco a minha pinça. Não faço pinching daqui para a frente porque senão posso estragar o formato que eu acabei de criar com o molde. Está bem? Isto são raras as exceções em que eu tenho que fazer algum pinching. Então, como é que eu faço para não ter que fazer o pinching? Quando eu coloco o molde, se eu colocar o molde, óbvio que agora não vai funcionar, mas se eu colocar o molde, vou tirar outro. Ok, isto foi colocado agora só para vocês entenderem a ideia. Se eu quiser fazer uma unha e quiser apertar eu a partir daqui não consigo apertar muito mais sem estragar o molde. Tá? E o que é que vai acontecer? Eu vou colocar aqui produto e depois aqui vai ficar uma barriga. Porque eu não consegui apertar mais fora do dedo. Há quem faça isto no dedo, tanto faz. Se vocês conseguirem visualizar as linhas imaginárias, vocês vão conseguir fazer isto fora do dedo também. E é mais rápido e é mais prático.
Vou-vos ensinar uma outra coisa, que é a proporção de quanto se fecha o molde. Vamos imaginar, pode ser esta unha. Vamos imaginar esta unha. Tá? Eu tenho que imaginar traços, mais uma vez. Mas eu este só se vocês quiserem, vocês podem riscar até com lápis na, caneta na unha da cliente, até vocês perceberem mais ou menos a dimensão. Se vocês traçarem uma linha no centro da unha e depois outra no centro do centro, portanto, vamos dividir a unha em 4 partes iguais. Isto é a dimensão que vocês têm que fechar o molde. Daqui para aqui. No papel pode parecer muito, mas não nos podemos esquecer que a unha é tridimensional. Se eu vir assim, já não parece tanto. Está bem? Então quando eu vejo a minha unha neste sentido, eu não posso esquecer nunca que o meu centro é aqui, alguns, tá? Mas o meu não é o meio da cutícula, é o meio da unha. Eu não sei, mas tem ali algum marcador, se faz favor. Tem algum marcador? Marcador ou lápis? Isto não está a riscar aqui. Então quando eu fecho, é mais ou menos isto. Tá? Agora vou-vos mostrar como é que isto fica diferente. Este molde está todo mal.
aplicar. Dá para ver que mesmo eu tendo puxado bastante o molde, ele aqui não tem espaços e aqui não tem espaços. Então quando vocês veem assim, o molde está muito fechado. Não, ele está fechado na proporção exatamente correta. Está bem? Não deixem o molde mais aberto, porque senão vão ter que fazer pinching. E aí tá? Agora, importante, como eu estava a dizer ainda há pouco, quais é que são as primeiras perguntas que temos que fazer à cliente? Saber qual é o formato da unha da cliente. Com o osso do dedo. Agora, vamos imaginar que eu quero fazer esta unha quadrada de um tamanho completamente exagerado. Eu não consigo chegar a lado nenhum com esta unha, né? Mas é só para vocês entenderem qual é a parte da teoria. Falta a parte de baixo. A parte de baixo, a unha há de ser paralela com a linha de cima. Tem que pôr o molde a subir, certo? Porquê? O tamanho onde eu quero, a minha cliente quer a extensão da unha, é o quanto eu tenho que subir o molde. Vamos supor que a cliente me diz assim, eu quero uma unha quadrada pequena. Mas pequena no 4, ok, eu tenho que saber onde é que está o 4, o 4 está aqui, né? Então, eu tenho que subir o molde
até o molde encaixado fazer bater o 4 de onde vem o apex. Certo? É o quanto eu tenho que subir o molde. Então, eu sei que eu subo o molde, aplico o produto. É claro que aqui está exagerado, não seria tanto produto, nem seria tão alto. Mas eu tenho que subir o molde, colocar o produto aqui, fazer a linha paralela em baixo, portanto, talvez por aqui, e tenho a minha unha quadrada. Ela diz-me, é uma cliente maluca, e diz assim, eu quero até o 10. Não tenho, peraí. Vou buscar estes. Este já acaba a fazer até o 20. Eu quero fazer até ao 7. Ok. Então até ao 7. O 7 está aqui. Eu tenho que subir, imaginário, até ao 7. Já não tenho que subir tanto como eu subi até ao 4. Não é? Agora vejam, se eu subir até ao 7 ou subir até ao 4, a forma como o molde encaixa aqui é diferente. Tá? Eu não preciso cortar absolutamente nada no molde. Mas vamos supor que eu diria assim, não, quero fazer uma linha até o 9. Ok, até o 9 também não tinha que cortar. Mas vamos fazer então ao 2. Ok, o 2 tinha que estar aqui um jeitinho só de lado, no centro. Queria ele chegar um bocadinho mais para dentro. Está bem? Esta asa aqui é um dos motivos.
Porque eu agora agarro no molde e corrijo o formato dele através deste picotado. Vocês veem aqui. E eu tenho um molde para unhas grandes, largas. E agora já está. Os moldes têm montes de truques. É só vocês conhecerem os truques. Então, esta unha é um bom exemplo para aquilo que eu estava a explicar ainda há pouco. Ok. Quero fazer uma unha até o 9, quadrada. Vou colar aqui. Isto é muito importante para vocês perceberem também. É que o molde é um espelho de um lado e do outro. Portanto, ele é exatamente igual deste lado e deste lado. Esqueçam o design, está bem? Estamos a falar só na estrutura do molde. E quando eu colo o molde, eu tenho que o colar perfeitamente simétrico. Se ele não estiver simétrico, lembra-se ainda há pouco ter dito que o molde estava todo mal colado? Porque eu não liguei à simetria. O molde tem que ser completamente simétrico. Então agora, agarro. O molde tem uma zona aqui para encaixar o dedo. Eu encaixo o dedo aqui. Ponho um dedo em cima. Está um bocadinho curto, mas está. Eu quero uma unha quadrada. 9. Ok, mesmo assim está muito subido. Eu tenho muito espaço. O apex seria ficar gigante. Ir até o 4, então. Será mais ou menos isto.
Tenho ali a carne verde, que era exatamente este exemplo. Então eu tinha que recomeçar o trabalho todo de novo, porque o molde agora não está bem aplicado, não foi bem cortado. Então, lembram-se que eu disse, a primeira regra, saber qual é o formato que o cliente quer fazer. Porque eu estou a fazer uma simulação com uma unha quadrada. Se fosse estilete, estava tudo mal. Porque nem sequer o molde só é para descer. Bem? Então, primeiro, saber qual é o formato que o cliente quer fazer. Já sei, é quadrada. Boa. Então agora, quer fazer quadrada de que tamanho? Até ao 4. Ok. Então agora simulo até ao 4, levanto, vejo quanto é que eu tenho que cortar, e corto. Se eu cortar primeiro, adaptar e depois a cliente me disser qual é o tamanho que quer fazer, vou ter que tirar e voltar a fazer de novo. Isto é um erro que é cometido muitas vezes. Quem sabe o que este erro? Ok, há duas coisas que disseram. Isto é um erro muito cometido. Primeiro, adaptam o molde, querem despachar trabalho e adaptam. E depois perguntam qual é o tamanho. E depois já não vai correr bem. Elas também mudam, é verdade. E isso às vezes dá vontade de agarrar no produto e dizer, não faz o trabalho que eu te tive. Está bem? Então, isto basicamente são as regras para cortar os moldes. Saber qual é o formato, saber qual é o tamanho da extensão e depois qual é o formato que a cliente tem de unha natural. É um formato mais quadrado? É um formato normal? É um formato com um equilíbrio grande? Isto, por exemplo, é o meu polegar. Eu tive que cortar quase mais direito para ter um molde para o meu polegar. Mas se vocês viram o mindinho é uma unha mais normal. Então eu bem podia tentar fazer mal, ou subir ou descer mais um bocadinho para adaptar-se a todas as unhas, a todos os formatos, a alturas. Isto vai depender muito também da unha que vocês têm. Então, formato de unha, extensão de unha, formato da unha natural e depois saber cortar, qual é o tamanho que eu tenho que cortar, onde é que eu tenho que cortar, corte mais quadrado ou corte mais oval, está bem? Adaptar o molde e fechar o molde. Dei-vos um bónus aqui da unha quadrada. Querem que eu explique a mesma coisa, mas por exemplo com uma silhueta para uma bailarina? Tal que a bailarina fosse aquela que vocês iriam querer saber. Então, vamos imaginar aqui esta unha. Ok, vamos imaginar esta unha. Tá? Qual é a regra da bailarina? O apex, mais uma vez, a 50%. Eu subo desde a cutícula o apex. E depois eu tenho que saber qual é o tamanho até uma bailarina até ao 5. Aqui, não é? É aqui, no molde. Dá para ver? Ok, eu tenho que ter uma bailarina até aqui ao 5. Na bailarina eu faço uma pergunta extra. Gosta da ponta da unha mais aberta ou mais fechada? Eu, por exemplo, gosto de ver as bailarinas com a ponta quase, não é fechada, se fosse fechada era uma estilete, mas mais fechadinha. Mas eu conheço pessoas que gostam da bailarina com a ponta mais aberta. Então, convém perguntar na cliente o que é que ela gosta.
Eu acho que mais puxada fica mais estilizada. Dá-lhe um toque diferente. Mas há cliente que não gosta. Então, se o cliente me disser assim, eu gosto da unha mais, do formato da unha mais puxado. Ok. Mais ou menos um quadrado e meio à frente e ao meu ponto de saber até onde é que eu tenho que puxar o molde. Gosto mais puxada. Eu vou pôr aqui um F. E uma setinha aqui. Eu gosto mais aberta. É um quadrado a mais. 2 quadrados a 2 quadrados e meio. Seria aqui. Para eu ter mais aberta. Está bem? O que é que isto para mim agora me diz? Diz-me o seguinte. Eu tenho que imaginar esta linha. Aqui. Eu vou fazê-la comprida. Está bem? É mais uma vez paralela ao osso do dedo. O osso do dedo é muito importante. Tá? Saber a linha paralela do osso do dedo, faço, imagino, esta linha é a linha que eu vou limar no final e depois a partir daqui, conforme aquilo que seja o tamanho que eu quero fazer, eu vou dizer assim, quero fazer até ao 5, é aqui. Ok, então ele tem que inclinar mais ou menos assim. Não, eu quero até aqui. Ele já vai inclinar de outra forma. Portanto, é impossível o meu molde funcionar exatamente igual das duas formas. Porque senão aqui eu vou ficar cheio de produto. Então o que é que eu tenho que fazer? Saber o que é que eu tenho que fazer. Aqui, mais puxado, ok, eu fecho o molde até aqui, eu fecho o molde aqui, e este é o ponto que eu tenho que imaginar, este, tá bem? Depois, eu trago a bailarina então até ao 5. Não, eu quero mais aberto. Ok? Eu quero mais aberto. Então o meu ponto é este. Eu tenho que imaginar aqui. E este ponto aqui vai ficar mais aberto. Tá? Porquê? Vamos agarrar outra vez do molde. Puxá-lo simetricamente. E agora vou deixá-lo aberto ou fechado até. Portanto, eu queria uma bailarina até ao 5. Eu vou fechar 6, 7 e meio. E meio. Tá? É totalmente diferente eu fechar até ao 7,5 e vocês veem o quanto isto está aberto, ou fechar até ao 6,5. Veja a diferença. Viram quanto isto fechou? É a diferença entre ter a ponta mais aberta ou mais fechada. Eu vou fazer as duas até ao 5, mas puxar mais à frente permite-me ter a ponta mais aberta, puxar mais atrás permite-me ter a ponta mais fechada. Perceberam a ideia? Perceberam a diferença? E aqui, mais uma vez, da mesma forma que foi quadrada, se eu quiser a unha mais longa, eu tenho que subir um pouco mais para fazer o sítio onde eu quero puxar a unha, o molde, encostar nesta linha. Por exemplo, aqui no 10. Ou o cliente diz não, quer fazer mais curto e eu tenho que baixar mais o molde. Baixar mais o molde para fazer, por exemplo, uma bailarina até aqui, por exemplo, ao 3,5.
vai fechar no 5, que é a zona onde eu encosto nesta linha imaginária. Tá? Isto é o único truque que há para fazer a bailarina. A bailarina, se vocês perceberem, se virem a bailarina de lado, há muitos formatos de bailarina. Toda a gente faz uma bailarina de maneira diferente. Não? A forma como eu acho que é a mais correta, a forma como eu aprendi e é a forma que é mais lógica para mim, sabendo todas as regras das unhas, é um formato em que se eu vir a unha de lado, ela parece um pé de uma bailarina, em pontas. Por isso chamar bailarina. E aqui vocês têm a unha. Gostaram? Perceberam a ideia dos moldes? Perceberam como aplicar, cortar? Perceberam como subir, descer? Cortar com unhas com hiponico, com unhas quadradas? Perceberam? Espero que tenham gostado. E